Olá, boa tarde. Acidente de trânsito deixa idosa morta em Rio Grande. Esta é a sexta morte no trânsito em menos de 30 dias na cidade. Ao vivo no estúdio, o secretário adjunto de Mobilidade conversa conosco sobre como evitar que o nosso trânsito continue fazendo vítimas. Esse e outros assuntos agora, ao vivo, no Informe Região. Uma idosa de 70 anos morreu atropelada ontem à tarde no bairro Bucos. Ela foi atingida por uma caminhonete na Avenida Uruguai. O SAMU chegou a ser acionado, mas a idosa morreu no local. De acordo com a Polícia Civil, o acidente aconteceu no momento em que o motorista de 55 anos realizava a manobra de ré. Ainda de acordo com a polícia, ele foi liberado para responder em liberdade, pois parou para prestar socorro e, ao ser submetido ao teste de bafômetro, o resultado não apontou nenhum consumo de álcool. Já o veículo foi recolhido para exames complementares. O caso é investigado pela polícia. Em menos de 30 dias, esta é a sexta morte no trânsito em Rio Grande. No dia 16 de maio, um idoso morreu atropelado por um ônibus na Avenida Presidente Vargas. 3 dias depois, foi a vez de um ciclista perder a vida na Avenida Pelotas. No dia 24 de maio, mais uma morte, novamente na Avenida Pelotas. Um motociclista, ao colidir com um veículo no cruzamento com a rua Cristóvão Colombo. No dia 6 de junho, um motociclista morreu ao colidir com um caminhão na Via 1. No dia 8, um motorista perdeu a vida ao sair da pista e colidir em uma árvore na BR-471. E ontem, essa idosa que nós acabamos de noticiar. Essa sequência de acidentes fatais reforçam a importância do cuidado no trânsito. Para falarmos mais sobre o assunto, a gente recebe aqui no estúdio o secretário adjunto de Mobilidade de Rio Grande, Edson Lopes. Secretário, obrigado pela presença. Começo perguntando ao senhor, 6 mortes no trânsito de Rio Grande em menos de 30 dias. O que esse cenário representa para a Secretaria? Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Guilherme, traz, na verdade, um sentimento que precisamos trabalhar mais ainda. É uma tarefa aí que a prefeita Darlene nos creditou, juntamente aqui representando o secretário Bruch, né, que é o nosso titular da pasta. Nós estamos aí juntamente com os nossos agentes de trânsito fazendo um trabalho de fazer com que possamos diminuir o número de acidentes, né? Aqui nos solidarizamos também com as famílias que perderam seus entes queridos, né? Mas é um trabalho bem desafiador. Na prática, secretário, como fazer isso? Na verdade, são várias questões. Primeiro é a educação para o trânsito. Nós temos um núcleo de educação para o trânsito, coordenado pela agente Michele, que é feito um trabalho lá com principalmente as crianças e os adolescentes, que são, na verdade, o futuro, né, dos nossos condutores aqui da nossa cidade. Então é um trabalho bastante intenso, né, nas nossas escolas principalmente, mas também tem um outro trabalho que precisa ser feito para ontem, mostrado aí pelos números que tu nos traz aí, infelizmente, desses vários acidentes que aconteceram neste ano 2025, é preciso também fazer um trabalho agora, né? Nós tivemos aí o mês de maio, que foi um mês que traz a conscientização para um trânsito seguro, para a diminuição dos acidentes, logo após, infelizmente, né, esses diversos números de acidentes, inclusive com vítimas fatais, foi também desencadeada uma campanha, ainda pelo antigo secretário Juarez, que era o freio na imprudência. Então, são ações que nós estamos praticando aí de abordagem aos nossos condutores aqui do município, para também ter esta questão de aproximar os nossos agentes de trânsito para com a fiscalização nas vias do município. Esses números que eu trouxe, secretário, eles refletem apenas os últimos 30 dias. Desde o início do ano, qual é o levantamento que a Secretaria tem? Nós temos, infelizmente, Guilherme, que trazer aí os números, né, a qual tu nos pergunta. Mas desde o início do ano aí, nós temos 11 mortes. Perdemos 11 pessoas aí para esse trânsito, que muitas vezes mata muito mais que as questões de
de segurança, né, de guerra, aí falando num espaço maior aí no nosso país, né, e o trânsito a gente tem que entender. Nós temos que ter muita prudência no trânsito, porque realmente o trânsito mata. Se nós não tivermos a consciência, né, de ter uma direção defensiva, uma direção prudente, né, saber o espaço que estamos convivendo ali, nós podemos aí ter muitas vítimas no trânsito. E como é que é feito, secretário, esse trabalho de conscientização? É um trabalho feito, né, de muita campanha educativa, através de jogos didáticos, através também de campanhas... Sim, mas jogos didáticos seria para crianças, né? Isso. Eu lhe pergunto nas medidas mais emergenciais. Hoje, Guilherme, nós estamos fazendo a campanha, né, de abordagem, né, conversando com os condutores e fazendo primeiro uma conscientização através da abordagem da importância dele estar, né, apto a conduzir o seu veículo, estando com a sua CNH, né, dentro do prazo legal, né, os itens de segurança do veículo também, mas em contrapartida nós tínhamos um equipamento, e eu já estive à frente da pasta em outro período, nós tínhamos um equipamento que para grande parte da sociedade trazia, na verdade, um desconforto, que era a utilização do radar móvel, que hoje nós não podemos mais usar esse equipamento. Então nós temos que ter outras alternativas aqui na nossa cidade para que a gente possa ter um trânsito mais seguro. Então, além dessas abordagens, também o nosso núcleo de engenharia, juntamente com o nosso núcleo de sinalização, estão adotando medidas, tá, de análise desses espaços para montar estratégias para diminuir principalmente a velocidade. A velocidade nas vias tem aí nos mostrado que é uma das vilãs aí deste contratempo que estamos vivendo aí no que diz respeito a diversos acidentes nesse período. Então, pelo que o senhor está nos dizendo, existe uma disposição em reduzir a velocidade de algumas vias aqui do município? Também, além disso, né, de reduzir a velocidade, é também montar algumas estratégias no que diz respeito, quem sabe, ter colocações de faixa de pedestre elevada, lombadas, outros equipamentos que possam aí reduzir a velocidade. Porque nós entendemos, Guilherme, que nós, com uma direção defensiva, nós podemos diminuir e muito, né, os contratempos no que diz respeito aos acidentes de trânsito. Hoje, os estudos dos senhores estão debruçados em quais ruas, em quais vias da cidade? Nós temos, então, baseado, né, infelizmente, aí a gente trabalha com os números para poder direcionar o nosso trabalho. As estatísticas mostram que as ruas mais perigosas na cidade hoje são Presidente Vargas, depois tem a Avenida Atlântica no Balneário Cassino, e a terceira via mais perigosa de se transitar hoje na cidade é a Rua Dom Bosco. Então, nessas ruas estão já fazendo um trabalho com a nossa engenharia, volto a falar com a nossa engenharia. Com a Avenida Pelotas não? A Avenida Pelotas está em quinta. É a quinta via, né, que acontece mais acidentes. A primeira é Presidente Vargas. Primeira é a Presidente Vargas. Vamos elencar aqui. Primeira, Presidente Vargas. Depois a Avenida Atlântica, no Balneário Cassino. Depois nós temos a Dom Bosco. Na terceira posição. A terceira. E aí tem mais uma que está... é a Saturnino de Brito. Na quarta posição. Na quarta posição. E na quinta posição é a Avenida Pelotas. Não que daqui a pouco nós possamos enxergar, Guilherme, vários acidentes acontecendo. É que para o registro aparecem essas estatísticas dessas vias, entendeu? Pode muitas vezes acontecer uma colisão, muitas vezes acontece isso com moto, né? Tem um acidente ali da moto, o motociclista ele se levanta, pega a moto e vai embora. E aí não é registrado, não é lavrado aquela ocorrência e ela não aparece para nós na estatística. Existe uma subnotificação. Isso mesmo. Secretário, e o que é que os motoristas e pedestres podem fazer para ajudar a esse número não aumentar? Primeiro é cuidar sempre quando estiver dirigindo, né? Quando estiver no volante, né? Também ter aí a direção defensiva como prática principal. Vamos usar no semáforo, né? E aqui eu posso até te dizer isso. Hoje a infração mais cometida na cidade do Rio Grande é passar o sinal vermelho. Então a direção defensiva ela ajuda quanto a isso, né? Daqui a pouco no sinal verde está chegando
tu já vem conduzindo próximo ao semáforo, tu vê que já está com o tempo considerado no verde, tu tira o pé do acelerador. E hoje, muitas vezes, o nosso condutor ele faz ao contrário. Ele vem andando pela via, já enxerga o semáforo com um tempo considerável no verde, ao invés de ele tirar o pé, ele acelera para aproveitar muitas vezes o amarelo. Com isso, traz, né, essas consequências de cruzar muitas vezes o sinal no vermelho. Então, para nós, primordial ainda é a direção defensiva, estar devidamente habilitado para conduzir aquele veículo, o carro, a moto, o caminhão, o transporte coletivo e, sem dúvida, né, ter muito cuidado, ter muita atenção no trânsito. Hoje, o celular, ele acaba nos tirando muita atenção, né? Muitos condutores aí utilizam o celular e também é uma ação difícil do nosso agente de trânsito, muitas vezes, conseguir identificar o celular, né? Então, a gente pede, né, e estimula os nossos condutores que ele tenham muita prudência quando entram no seu carro, quando vai botar o capacete para dirigir a sua moto, quando vai no transporte coletivo, possa ter essa prudência. E o pedestre? O que o pedestre pode fazer para se proteger? Muito bem, Guilherme. Lembramos aqui que quando nós tratamos de mobilidade, né, e isso a gente até fala, a Secretaria da Saúde, tu lembra da saúde quando tu vai no posto de saúde, quando tu precisa daqui a pouco de um hospital. Mas no nosso caso da mobilidade, nós dialogamos todo dia com todos os nossos, todos da nossa comunidade. Por quê? Em algum momento tu é o pedestre, no outro momento tu é o usuário de transporte coletivo, tu é o condutor do veículo. Então, o pedestre também ele tem que entender que ele faz parte desta mobilidade. Secretário, nosso tempo está se esgotando. Em um minuto, então, o que o pedestre pode fazer para se proteger? Sempre utilizar, principalmente quando atravessar vias, utilizar a faixa de pedestre, né? Olhar para os dois lados. Então, nós pedimos também para que o pedestre se enxergue dentro desse contexto da mobilidade. Secretário adjunto de Mobilidade de Rio Grande, Edson Lopes, falando sobre o que pedestres, motoristas, a própria secretaria pode fazer, estão fazendo para que os números da violência no trânsito diminuam em Rio Grande. Obrigado pela presença. Obrigado. O tempo fica firme durante toda a quinta-feira nas cidades de cobertura da TV O Farol do Sul. A temperatura máxima é registrada nas cidades de Rio Grande, São José do Norte, Dom Pedrito e Camaquã, com 18 graus. Já a mínima é marcada em Dom Pedrito e Venâncio Aires, com 6 graus. Amanhã o tempo segue parecido com hoje. Nos termômetros, máxima em Venâncio Aires, com 18 graus, que também registra a mínima de 8 graus. Ainda falando sobre trânsito, essa semana um caminhão foi flagrado transportando, sabe o quê? Um outro caminhão. Isso aconteceu aqui no estado. Agora, um caminhão transportando outro é algo tão curioso quanto perigoso, né? Os detalhes com a Kátia Fantin. Pois é, essa cena, no mínimo curiosa e bastante perigosa, foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal aqui da região metropolitana da Grande Porto Alegre. Na segunda-feira, um caminhão foi parado carregando outro caminhão. É isso mesmo, um veículo sendo transportado no compartimento de carga de outro. De acordo com a polícia, além dessa manobra ser arriscada, o transporte estava irregular. O motorista foi autuado por circular com dimensões acima do permitido, sem sinalização e sem autorização. A infração é considerada gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro e resulta em multa de quase R$200, além de 7 pontos na carteira. E o detalhe que chama ainda mais atenção: o veículo que estava em cima era mais pesado que o caminhão que fazia o transporte. Ambos os veículos foram levados para o pátio do Detran. O motorista, ele contou à polícia que seguia em direção a Erechim e que não sabia que estava cometendo uma irregularidade, mas acabou levando uma baita bronca além da multa. A nova onda de frio que atingiu o país provocou o recorde de baixas temperaturas negativas no sul do Brasil. Em Santa Catarina, teve uma camiseta que ficou literalmente dura de gelo.
Santa Catarina registrou o dia mais frio do ano. A menor temperatura registrada foi no município de São Joaquim, que fica no interior do estado catarinense e conhecida também como Caminhos da Neve. Os termômetros da cidade registraram a marca de 6,3 graus negativos. O frio foi tão intenso que um perfil de turismo publicou um vídeo mostrando as camisetas que ficaram congeladas por estarem expostas ao frio na região serrana. Além disso, algumas cidades em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul amanheceram com neve, registrando o fenômeno pela primeira vez no ano. Na cidade catarinense de Bom Jardim da Serra, uma nevasca intensa bloqueou a serra do Rio do Rastro por conta do acúmulo de neve na estrada, mas o trânsito já está normalizado. O município de Urupema também registrou uma das menores temperaturas, com quase 6 graus negativos. E as temperaturas vão continuar baixas, porque uma nova frente fria avança pelo oceano e pode chegar aos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, provocando chuvas pelo litoral paulista e fluminense. A primeira frente fria no país entrou entre domingo e segunda-feira, e agora esta grande massa de ar frio de origem polar deverá permanecer até o fim de semana, desde a costa do sul brasileiro até a região sudeste. Acabou o Informe Região de hoje. Para você continuar com a gente, siga nossas redes sociais no Instagram e no Facebook, a TV O Farol do Sul. Se inscreva também em nosso canal no YouTube, lá você pode ver e rever toda a nossa programação. Obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde para você. A gente volta a se encontrar amanhã, 1h da tarde.